Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Liga. Estamos aqui para falar sobre um time muito querido. Vocês já devem saber pelo título do episódio, número 25. Estamos perto do número 100, hein, Walter Júnior? Bem pertinho, Bem quase perto. lá. Um quarto já foi. Isso. E o tema de hoje é o Nottingham Forest. Um time que já viveu grandes momentos, viveu tristes momentos e atualmente é uma surpresa da Premier League. E a gente tá desfalcado por algumas férias, né? Sim, e assim, a gente vai achar que a grande novidade do programa é a participação do Nicolas Lira, né, fazendo grande aparição, convidado especial, mas a grande novidade é que a gente zicou antes de fazer o programa. Geralmente a gente faz o programa sobre um clube, sobre um time, e aí zica ele. Principal exemplo, Torino. É, o Torino que foi gravado com o Rafael de Vério. Isso. E no jogo seguinte, que ele foi pro ar, o Torino perdeu, né? E perdeu as outras rodadas também. Ah, demorou muito a voltar a vencer. Exatamente. O reencontro com a vitória foi muito longo. É, vamos ver se a gente zica o reverso do Nottingham Forest, que vem de uma goleada de 5-0 sofrida, com o Nicolas Lira, que é um dos pais desse programa também, um dos responsáveis por ele nascer. 25 edições ele está aqui conosco, pois Leonardo Oliveira, Pedro Petrucci curtem as merecidas férias, Lucas Arruda está de folga, e a gente não vai mais chamar o Munari aqui, né? Porque ele já falou demais no último episódio. Mas não cita ele de novo, senão ele se materializa no meio do programa. São 3 menções só que depois acabou. Mas se você não ouviu o episódio com o argentino fake, ou os nossos outros episódios do Deu Liga, tem no Spotify. E claro, você que está aqui no YouTube, você deixa o seu like, ativa o sininho e deixa nos comentários sua opinião sobre o Nottingham Forest. Se você tem um carinho por esse time, Nicolas Lira, seja muito bem-vindo. Eu sei que tu tem um carinho especial pelo Nottingham, né? Tudo bem, Alex Torreal, Balvalter, a quem nos acompanha tanto no YouTube, nos agregadores de áudio. Pô, que honra, em primeiro lugar, agradecer demais o convite por estar participando pela primeira vez aqui do Deu Liga, né? Tive a oportunidade de estar do outro lado, ali onde está Rafael Ramos, nosso produtor, quando o Deu Liga surgiu, né, como um embrião ainda desse projeto, ainda estava na função de produtor, então que honra, agradecer muito a vocês pelo convite, por poder falar um pouquinho do Nottingham Forest, né? Eu gosto bastante do time, né? Gosto bastante de acompanhar a Premier League, é o campeonato de clubes europeu que eu mais acompanho, eu acho, né? Entre as grandes ligas da Europa. Uma curiosidade, Alex, rapidinho aqui, quando eu tinha, não sei se dá pra falar o nome do jogo aqui? Claro que dá. Dá pra falar, né? O antigo FIFA, né? Agora, hoje EAFC, Isso. né? Agora mudou, que é uma porcaria de jogo. Mudou recentemente, mas lá no 2022, coincidentemente, quando o Nottingham Forest subiu, quando eu comprei o jogo, fiz o modo carreira eu sou um jogador mais old school, né, gosto de casual, fazer, não gosto de jogar online, aquela coisa, jogo o antigo modo carreira mesmo. Peguei o Nottingham Forest lá, consegui subir e levei ao que o Nottingham Forest viveu nos seus anos dourados lá na década de 80, consegui levar o Forest a um título de Liga dos Campeões. Quem sabe esse... O Brian Clough dos tempos modernos. Temos uma nova mente aqui. Alô, treinadores da Série A, quem sabe da Premier League, ó, Nicolas Lira aí. Espírito Santo que se cuide. Exatamente. Depois da goleada, até ficamos sabendo que balançou ali, Nicolas Lira está próximo de retornar ao Forest. Mas, brincadeiras à parte, vamos para o nosso índice, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse Forest, não só atualmente, mas também o passado dele. A era de ouro do Nottingham Forest, a retomada que eles tiveram que ter para voltar para esse momento pelo menos positivo na sua história, e a temporada surpreendente, que é realmente surpreendente, né, Walter Júnior? Porque acho que nem o mais otimista torcedor do Nottingham, que já deve ter vivido aqueles momentos dourados, acreditava que o Nottingham podia estar em terceiro lugar na Premier League, né? É um cenário diferente daquele que o Nottingham fez história na década de 70 por uma questão financeira. Hoje em dia é muito mais difícil sair da segunda divisão, ir para a primeira, nas principais ligas, e conseguir aí se intrometer entre os primeiros colocados. O Forest teve uma temporada que quase escapou, a gente vai falar um pouco mais dos tempos atuais mais adiante no programa, mas mesmo assim é uma surpresa, teve uma temporada de adaptação, quase caiu, é uma surpresa para quem sabe aí, depois de mais de 40 anos, voltar a disputar a Liga dos Campeões. E Nicolas Lira fez o dever de casa, né? Estudou bastante. O Deu Liga exige isso, é uma exigência dos participantes. Muito estudo. E o que foi essa era de ouro, Nicolas Lira? Porque tem gente que não sabe, né?
até o pessoal mais jovem que estiver nos ouvindo, o Nottingham Forest tem 2 Champions Leagues, já venceu o campeonato inglês. Em relação a títulos, tem outros clubes muito famosos no futebol inglês que nunca foram campeões europeus. É isso, né? Inclusive, eu estou vestindo a camisa dele, né? O Arsenal. O Arsenal, se a gente for comparar por conquistas, será que é considerado menor que o Nottingham Forest? Aí tu vai ter que levar em consideração outros torneios, aí tu vai ter que dar peso para cada competição. Mas, claro, ao longo do tempo, por se manter na elite por tanto tempo, por se manter brigando por títulos importantes, por décadas, por mais de um século, mesmo que não seja campeão europeu, o Arsenal acaba sendo mais pesado, né? Tem uma camisa mais pesada que a do Nottingham Forest. O Forest é um time que, na comparação com outros, né, uma trajetória bem semelhante a outros tantos times da Inglaterra, né, especialmente ali até os anos 60, né, um time que subia e voltava de divisão, né, passava por dificuldades, como tantos outros clubes do futebol inglês. Se a gente for pegar num cenário mais atual, dá para fazer comparação com talvez um Fulham da vida, né? Algum time desse patamar, mas ele de fato é um time que muda mesmo a sua história a partir da metade da década de 70, ali em 1975, com a chegada, né, do Brian Clough, né? O Brian Clough muda o time de patamar. Ele chega depois de uma passagem muito conturbada no Leeds, né? São 44 dias apenas no Leeds United. E ele vem de uma história de títulos, né? Ele conquista o campeonato inglês com o Derby County, rival, de certa forma, do Nottingham Forest, né? E aí o time vem da segunda divisão e conquista o campeonato inglês. É um dos poucos times a fazer isso ao longo da história do campeonato inglês. São apenas, além do Nottingham Forest, quem também fez isso foi o Liverpool em 1906, o Everton em 1932, o Tottenham em 51 e o Ipswich Town, que hoje está na primeira divisão da Inglaterra, lá em 62, mas o Forest é o único não campeão, né, da segunda divisão a voltar e vencer a primeira divisão do campeonato inglês, né? Foi um processo, né, do Clough comandando o Nottingham. Ele vem de uma oportunidade que era uma oportunidade de ouro no Leeds, que era o principal clube da Inglaterra naquela época, até citando o programa não anterior, o anterior ao anterior, 2 programas atrás, o Leeds, que tinha o Don Revie como técnico, era um time de bad boys, que a gente acabou não citando no programa. Era um time de bad boys, e o Brian Clough como técnico do Derby County, tentava combater isso. E ele dizia que quando ele fosse ser campeão inglês, ele deu uma entrevista, que na verdade não era uma entrevista, foi um debate entre ele e o Don num programa de TV. Ele disse que o dia que ele fosse ser campeão inglês, ele seria campeão inglês de uma maneira mais bonita que o time do Don Revie. E aí ele chega no Nottingham Forest e ele vai subindo a escada, né? Chega com o time lá embaixo, primeiro ano, 16º na segunda divisão. Segundo ano, 8º lugar na segunda divisão. Terceiro ano, 3º lugar e acesso para o campeonato inglês, para a primeira divisão. E aí sim vem a grande surpresa, conquista o título, superando o Liverpool, que era o grande clube da época, vinha de 2 títulos da Liga dos Campeões, e faz uma campanha melhor que o Leeds do Don Revie. O Leeds tinha perdido 4 partidas sob o comando do Don Revie quando foi campeão, e com o Brian Clough foram apenas 3 derrotas e o título da temporada 78. E esse time do Nottingham, nessa era dourada, o Brian Clough, ele tinha uma filosofia bastante defensiva. Era um time que sabia se defender muito bem. O campeonato inglês era muito diferente do que a gente vê agora, um futebol veloz, bastante físico. Era o famoso jogo chuveirinho inglês, tinha bastante disso. Tanto é que não existia a Premier League ainda, que só surgiu em 92. Mas é um trabalho exemplar, né? Porque conseguir isso durante 16 anos, todos esses títulos, em meio a gigantes da Inglaterra, como o Liverpool, o Manchester United ainda estava num processo de reconstrução para depois chegar na era Ferguson. O City nem existia, basicamente, né? O Arsenal também não tinha tanta relevância assim nesse sentido, então eu acho que foi bem legal. E os 2 títulos de Champions League, por mais que os adversários, quem ouve a gente agora, tá nos assistindo, ele ganhou do Malmo em 78 e 79,
e depois ganhou do Hamburgo em 79. Em 79 passa na primeira fase pelo Liverpool, que era o atual campeão europeu e o principal rival do Nottingham na Inglaterra. Depois passa pelo AEK Atenas, supera o Grasshopper da Suíça, o Grasshopper que foi o adversário do Inter na volta do Dunga ao Beira-Rio. Depois em 98, 99, quando o Dunga volta, esse foi o adversário do Inter. Na semifinal ganha do Colônia e na final ganha do Malmo com gol do Travis Francis. E o Travis Francis foi um dos contratados para essa temporada e foi contratado junto ao Birmingham, primeiro jogador a custar mais de 1 milhão de libras na história do futebol inglês. E desculpa, Walter, mas só para talvez o nosso ouvinte mais novo, né, que estava acostumado, de repente, com aquele formato, primeiro da Liga dos Campeões de 2 temporadas atrás, né, que era o da fase de grupos, depois passava para o mata-mata e agora tem a fase de liga, né, que é a mais recente, né, são 2 formatos diferentes, mas nessa época, quando o Nottingham Forest conquista os seus títulos, ela é só mata-mata, né, a Copa dos Campeões da Europa, realmente só, né? Os campeões. Exatamente. Essa é a origem do nome, porque eram realmente só os campeões. Hoje em dia que ela foi inflada, e aí tem terceiro, quarto... Por isso tu viu um AEK Atenas, o Colônia era muito forte na Alemanha na época, então a gente tinha era diferente os moldes, mas aproveitou e ganhou, né? E nesse primeiro título, o Nottingham não vai disputar o Mundial de Clubes contra o Olímpia, enfim, que é o último ano que tem ido de volta do Mundial de Clubes, né? E aí no ano seguinte, 80, ganha do Oster da Suécia, do Argus Pistosi da Romênia, o Dinamo Berlim, e aí a reta final é mais pesada, Ajax e Hamburgo, que 3 anos depois viria a ser campeão europeu e jogar a final contra o Grêmio do Mundial, e aí perdeu a final do Mundial para o Nacional, em 1980. E daí o Nottingham conseguiu ainda as Copas de Liga Inglesa, né? Acho que o último grande título que a gente pode mencionar em 90, esse título da Copa da Liga Inglesa. E como todo grande trabalho, uma hora tem que acabar, né? E lá em 93 o Nottingham foi rebaixado com o próprio Clout e começou meio que começou um marasmo, né, da vida. Mas foi um processo mais longo, porque o Brian Clough, a gente vai falar sobre isso mais adiante no Chá das 5, ele tinha um fiel escudeiro que era o Peter Taylor, que era o assistente dele. E eles conseguiram montar esse time que foi campeão europeu. Vieram jogadores que eles tinham trabalhado no Derby County, tinha jogadores como o Peter Shilton, que é um dos maiores goleiros da Inglaterra de todos os tempos. E eles eram muito inventivos também, porque eles tinham um jogador chamado Warnes, se não me engano, Kenny Burns. Ele era atacante, só que eles achavam que ele era muito preguiçoso para ser atacante, se mexia pouco, ficava muito parado lá na frente, não dava opção de passe. Eles disseram, vem cá aqui, campeão. E botaram ele para jogar de zagueiro. E ele se firma no Nottingham Forest como zagueiro. Nesse primeiro ano que eles são campeões do campeonato inglês, eles também ganham a FA Cup, né? A FA Cup não, a Copa da Liga. E na véspera da final, o Brian Clough leva o elenco para um bar. E dizem para eles desfrutarem, beberem um pouco para relaxarem para a partida do dia seguinte. Hoje em dia, pensando bem, não sei se esse era realmente o objetivo dele. Acho que ele queria era poder dar uma bebida antes do jogo, porque ele teve muitos problemas de alcoolismo. E aí depois, lá na década de 80, já ele e o Peter Taylor acabam brigando. O Peter Taylor diz que vai se aposentar. Acaba, meses depois, voltando para o Derby County, onde eles tinham feito sucesso primeiramente. Isso cria um atrito entre eles e eles nunca mais se falam. Tanto é que o Brian Clough ligam para ele em 1990, quando o Peter Taylor morre. Ele recebe a ligação em silêncio, desliga soluçando e se arrepende muito, vai ao funeral, mas se arrepende muito deles nunca terem aparado as arestas da relação. Mas nesse período ali o elenco já começa a ser vendido, começa a ter uma renovação, fim de ciclo, contratam novos jogadores.
mas não tem o mesmo sucesso, embora conquistem algumas Copas. E depois disso, né, com a saída do Clough, teve rebaixamento, teve acesso... Por coincidência, o Brian Clough, rebaixado em 93, é o primeiro clube rebaixado da história da Premier League. Exatamente, daí na era Premier League eles conseguiram até jogar alguns anos. E ali ele acaba sendo aposentado, se aposenta, é o último jogo dele, é o jogo o jogo do rebaixamento, enfim. E nos anos seguintes vira um time ioiô, né? Sobe e desce, foram 3 rebaixamentos, 3 acessos, mas logo em seguida acaba sendo o primeiro clube campeão europeu a ser rebaixado para a 3ª divisão de uma das ligas da Europa. Ali foi o momento que daí viram que o projeto estava dando errado, né? E até no início ali dos anos 2000, o time não conseguia voltar para a elite, tanto é que só foram voltar para a Premier League em 2021, né? Que daí a gente vai entrar no nosso segundo tópico, que é essa reconstrução, né? O time desabou. Um gigante europeu desse tamanho ir para a 3ª divisão e não conseguir retornar, tendo o apoio da torcida, é uma torcida relativamente fanática, tem ali o seu apoio bem grande, ainda mais pelos títulos, a rivalidade com o Derby County cresceu muito com essa rixa entre os treinadores também, e essa retomada partiu como, Nicolas Lira? Explica pra gente, porque foi comprado primeiramente por uns milionários aí do Oriente Médio e depois agora tá com o dono atual, né? É um time que hoje quem tem os direitos é um grupo grego, né? É o mesmo grego, o Evangelos Marinakis, exato, que negociou para comprar o Vasco e ainda não fechou negócio. Sim. Foram 23 anos, né? Desde a volta. A última participação acontece em 98, 99, né? A última vez que o time vai e não consegue retornar mais. Aí o time disputa o playoff em Wembley, aquele playoff, o famoso aquele, né? Que o time sobe, daí o primeiro colocado da 2ª divisão sobe, depois tem o mata-mata até chegar naquele playoff lá em Wembley. O time venceu as vitórias do Nottingham Forest e eu acho que esse time atual também é um pouco marca disso, né? São times com ataques pouco... se concentra muito na defesa, né? A gente vai falar do Murilo, que é uma das peças do sistema defensivo do time do Nottingham Forest, mas é um time que vence seus jogos por poucos gols, né? Se a gente for pegar as 2 finais de Ligas dos Campeões são por placares mínimos, né? O acesso do Forest lá sobre o Huddersfield, lá em Wembley, também é por 1-0, né? Vitória magra em 29 de maio de 2022, que marca, né? O retorno do Forest à Premier League depois de 23 anos, né? Como a gente falou, são 2 temporadas brigando pelo rebaixamento, né? Mesmo nesse cenário um pouco diferente. O time termina na 16ª posição na temporada 2022-2023. A temporada 23-24 é ainda pior, né? Porque o time fica uma posição antes do rebaixamento. Como a gente falou, né? Muda de patamar financeiro, começa a falar em investimentos maiores. A gente vai falar do Anthony Elanga, né, jogador que passou pelo Manchester United, do Murilo, né, são contratações de impacto para o time do Nottingham Forest, mas até chegar nesse investimento um pouco maior, o time sofreu ainda na Premier League, né, Walter? Eles tinham um dono que era um ex-torcedor do clube, e quando ele começa a negociar a venda do clube em 2012 para os árabes do Kuwait, para a família Sawi. O Nigel Doughty. Isso, Nigel Doughty. E ele acaba morrendo durante o processo de negociação. O clube fica num limbo e acaba sendo administrado por um grupo de investidores americanos até se fazer a venda definitiva para o pessoal do Kuwait. Né, o responsável por gerir o clube da família Sawi era o Fawed Al-Sawi, que alguns dizem que era como a gente ter um adolescente como um dono de futebol. Era o Nicolas Lira comandando o Nottingham Forest no seu modo carreira. Mas o Nicolas teve mais resultados, aparentemente. Não com tanta competência. E aí aparece o grego para comprar o clube e elevar o clube a um novo patamar. Mas me parece assim que o processo inicial foi muito na questão de gastar dinheiro e sem muito estudo, sem pensar muito em quem estava contratando.
Teve uma temporada que eles contrataram 30 jogadores. As primeiras temporadas tiveram 30 jogadores. E ele já gastou mais de 300 milhões de libras nos últimos anos contratando atletas. Então foi difícil e acho que o Nuno Espírito Santo tem a maior parte desse mérito é dele, porque ele conseguiu fazer um clube que vinha patinando se transformar num clube que está na parte alta da tabela. E tem uma outra questão, é que esses gastos desses 30 jogadores contratados gerou um fair play, uma punição por fair play financeiro, né? No caso, falta de fair play financeiro, e eles foram punidos na temporada passada com 4 pontos e mesmo assim se salvaram do rebaixamento, mas a pontuação do Forest para fugir do rebaixamento na temporada passada foi a mais baixa da história entre as equipes que já se salvaram da segunda divisão. E foi importante se salvar, né? Porque vindo desse processo ioiô que eles viveram ali na década de 90, passar todos esses anos, mais de 2 décadas, sem voltar para a Premier League. Imagina, tu voltar e já cair de novo, eu acho que ia ser um impacto muito grande. E eles fizeram muita coisa para não cair. E esse impacto financeiro foi grande. Vieram alguns jogadores bem questionáveis, mas vieram jogadores que hoje em dia estão sendo bem utilizados pelo Nuno Espírito Santo, né? Então, se manter, eu acho que foi o primeiro passo para o time chegar onde está atualmente. E ele está dando uma estabilidade, porque nos 23 anos que o clube ficou longe da primeira divisão, foram 20 técnicos no comando. Então, se tornou difícil também se sustentar dentro do ambiente do clube. O ambiente do clube também teve um papel importante para essa derrocada. Deixou de ser um ambiente saudável, o do Nottingham Forest, para seguir entre os principais clubes. Você sabe qual é um dos apelidos do Nottingham Forest? De certo modo, tem uma ligação com o Rio Grande do Sul. Não sei. Não, eles são os Garibaldes. Em homenagem ao Giuseppe Garibaldi, porque o Pepe Garibaldi usava uma camiseta vermelha e o tom de cor do vermelho do Nottingham Forest é o vermelho Garibaldi, que era usado para o Pepe Garibaldi. Pô, sensacional isso daí. Viu? Temos ligações com o Nottingham Forest, né? Nottingham Forest vai ver o time mais gaúcho do futebol inglês. Só falta contratar algum jogador da dupla, né? E eles contrataram bastante jogadores brasileiros nos últimos anos. Exatamente. Acho que a gente já pode até entrar nesse ponto. Tem um jogador do Grêmio que jogou lá. Tem? Tem. Quem foi ele? Rodrigo Eli. Rodrigo Eli, é verdade. O Rodrigo Eli jogou lá. Ele jogou antes de subir, né? Ele antes de subir, foi na Championship, eu lembro. O Rodrigo Eli jogou lá. A gente tem agora 4 brasileiros no elenco, né? O Carlos Miguel, que chegou ali com uma expectativa de ser titular, mas o Cels, que é o titular atual, que vem sendo um destaque da temporada, é difícil tirar ele. O zagueiro Murilo, que muita gente debate por que ele não está sendo convocado para a seleção. O nome dele tem que estar na próxima convocação do Dorival Júnior. A gente tem o Morato, que é outro zagueiro também, que ele costuma sair do banco ali para ajudar. E tem o Danilo, conheço muito bem, ex-Palmeiras, que se recuperou agora de uma grave lesão e se espera que ele tenha mais oportunidades até com o Nuno Espírito Santo, pelo estilo de jogo dele ser bem parecido com o que o Nuno gosta de fazer. E é um elenco que, se a gente for pegar por nomes, não tem nenhum grande nome assim de impacto, mas são bons jogadores, né? Só antes de entrar aí na questão do elenco atual, tem um jogador que foi para lá, brasileiro, que pelo personagem que ele pelo cara gente boa que ele o cara que anda de skate, come bolacha recheada, leite condensado, comemora as vitórias com bolacha recheada e leite condensado. Dando flip no skate, mole. O Gustavo Scarpa teve uma passagem lá, não se firmou, mas acho que eu queria que ele tivesse dado certo pela figura que ele pelo cara bacana que ele parece ser, de jogar por um tempo numa das principais ligas do mundo, a principal liga do mundo. Fica esse gostinho amargo para a carreira do Scarpa, que merecia ter dado certo ali. Eu, como torcedor do Palmeiras, os dois saindo de lá depois de serem campeões,
eu torci muito pros dois darem certo, sabe? O Danilo eu tinha mais expectativa, por óbvio, por ser mais jovem, ter um potencial absurdo ali. O físico dele também se encaixa melhor. Mas o Gustavo Scarpa, muito por esse personagem, eu achei que ele ia se adaptar como um bom batedor de falta, de escanteios, ajudar o Nottingham, que gosta muito da bola parada, né? Mas infelizmente o físico na Premier League hoje é fundamental, né? E o Scarpa sentiu muito isso. Ele mesmo já falou em entrevistas que era o principal problema, porque tecnicamente ele não deixava a desejar, mas tu tem que correr a todo momento, tu tem que ser forte, tu tem que aguentar esse jogo, então infelizmente não deu. E o próprio Danilo, né, teve essa lesão, agora eu torço muito para que ele se recupere e ganhe o seu espaço, né, para crescer, mas é um time, né, Nicolas Lira, que com o que tem, ele faz um trabalho justíssimo, né, o Nuno Espírito Santo. É um trabalho, se a gente pegar o elenco e alguns dos jogadores que são destaque nesse time do Forest, é um trabalho de prospecção bem interessante de alguns nomes, né? O Neco Williams, que foi um jogador que surgiu na base do Liverpool, né? Um jogador versátil, ele atua algumas vezes como lateral esquerdo, ele é lateral direito de origem, mas atua na lateral esquerda. O Elanga é um jogador bem interessante, né? Que acabou não conseguindo ter tanto sucesso no Manchester United, né? Ele é um jogador de velocidade, como jogam os times do Nuno Espírito Santo. Esse é um time que joga tanto com o Elanga de um lado, como aí varia, né? Ou o Hudson-Odoi, ou o Gibbs White. Aposta muito nessas transições rápidas. Também é um time que aposta muito na bola parada, né? A gente vê o Chris Wood marcar muitos gols na bola parada, né? Os defensores também marcam, e também é um time que se utiliza muito bem da bola parada, mas tem alguns nomes muito interessantes, né? Os jogadores que não foram tão bem aproveitados em grandes clubes, às vezes até por não ter espaço. O próprio Hudson-Odoi, quando surgiu no Chelsea, surgiu muito bem, né? Acabou, ele chegou a ser emprestado para o Bayer Leverkusen, teve uma passagem discreta pelo futebol alemão, voltou, e aí agora conseguindo mais espaço, né? O próprio Gibbs White também é um jogador, são jogadores bem interessantes para o sistema de jogo que o Nuno Espírito Santo se propõe, né? Com essa transição rápida, esses jogadores abertos pelas pontas, enfim, às vezes o time varia também, joga com 3 zagueiros, então eu acho que dentro do que o time se propõe, são peças que funcionam para aquela mecânica de jogo. E é bem importante até para esses jogadores, o Elanga, o Hudson-Odoi que tu mencionou, a gente pode até pensar em alguns outros nomes, o Gibbs White também já teve passagem por time grande, é um lugar que tu não vai ter aquela pressão absurda por mostrar resultado, e tu vai ter eu acho que um ambiente muito favorável para jogar o seu melhor futebol. O Elanga naquele United era um desperdício às vezes, porque ele não tinha muita chance de titular, às vezes perdia a posição para o Rashford, que, né, hoje em dia a gente vê que ele tá sem moral nenhuma. O Hudson-Odoi também, com o Chelsea contratando muita gente, acabou perdendo muito espaço, e o time consegue se aproveitar disso, e eu vejo o movimento do Nuno Espírito Santo de cada vez mais qualificar o seu elenco tecnicamente, mas jogadores físicos, jogadores que vão entregar muito na defesa, honrando acho que o DNA do Nottingham Forest, mas com um contra-ataque muito forte. Eu acho que o Chris Wood é uma grata surpresa dessa temporada, porque eu via o Ioni, o nigeriano centroavante, como uma peça que seria titular, mas ele sofreu uma lesão e o Wood aproveitou, e a partir disso o time consegue se desenvolver muito rapidamente. Então a chegada do Nuno Espírito Santo foi positiva para livrar do rebaixamento, e o time já teve uma outra cara, e logo de cara já sumiu o fantasma do rebaixamento. Tanto é que é terceiro colocado da Premier League, tem chances reais de voltar a disputar uma Champions League, seria uma história fantástica, né? O Nottingham voltar para a Champions League, e vem batendo contra os gigantes, né, Walter Júnior? Porque, tudo bem, a gente pensou no Nottingham, ele tomou 5-0 do Bournemouth, mas já empatou com o Liverpool, já venceu times grandes, vem com uma campanha honesta, né? Honesta, mais do que honesta, acho que é uma campanha bem acima do esperado, bem acima do que nominalmente o elenco oferece, se a gente comparar com outras equipes da Premier League. E a questão é que acho que também valoriza o trabalho do Nuno Espírito Santo pela qualidade que os clubes da Premier League têm no seu elenco, pelo dinheiro, né, que a Liga gera, e pela valorização da Libra, que também é um fator importante para as ações no mercado. Ele vai num caminho que me parece que é um pouco oposto do que a média da Premier League faz,
que são times técnicos e que gostam de ter a bola, né? Ele prefere, não é que não prefere não ter a bola, mas ele prefere jogar em transição, ser mais rápido, pressionar em cima, mas resolver tudo de uma maneira mais direta possível. É o time que tem menos posse de bola da Premier League, 39,6%. Então é uma equipe que destoa ou que está num estilo diferente da média do que a gente tem no campeonato. E assim, desculpa, Alex, mas isso que a gente viu acontecer contra o Bournemouth, que assim, como eu sabia que eu ia estar aqui no Deu Liga, então eu pensei, vou me preparar, vou assistir ao jogo, né? E de fato fiz. Isso que a gente viu contra o Bournemouth não é comum, tá? Porque, assim, o time joga nessa transição rápida, como o Walter falou, mas é muito sólido defensivamente também. Esses 5 gols, muitas vezes, nesse jogo especialmente, o time não jogou bem e os gols se originaram de jogadas nas costas desses jogadores. Isso não é comum. O time fez um jogo muito sólido contra o Liverpool, tanto em Anfield quanto no City Ground, assisti os 2 jogos. Muito em função do Liverpool, né? Mas assisti especialmente o jogo 1-1, né? Que o Nottingham sai ganhando, inclusive, com o gol do Chris Wood. Não é comum de acontecer, né? O time se sustenta muito bem defensivamente, tanto que tu falou, né, sobre as vitórias sobre os gigantes. Vence o Tottenham em casa por 1-0 com o gol do Elanga, vence o United fora de casa por 3-2, e antes dessa goleada pro Bournemouth, o time vinha de 8 jogos de invencibilidade na Premier League, né? E foi para um time que a gente poderia também fazer um Deu Liga especial sobre o Bournemouth, porque é uma outra surpresa da temporada. Já teve momentos do campeonato em que o Nottingham era o 4º colocado e o Bournemouth o 5º. Isso. É pra gente mostrar a classificação aqui da Premier League. O Liverpool é líder, 53, o Arsenal tem 47, o Nottingham Forest 44 e o City tem 41. E o Nottingham virou o ano, né, ali depois do Boxing Day, que também tem episódio aqui do Deu Liga, quem quiser relembrar como é que é a história do Boxing Day. Virou o ano com a mesma pontuação que o Leicester teve quando foi campeão. Claro, não vejo condições desse Nottingham ser campeão, porque o Liverpool está muito mais dominante do que os outros clubes grandes daquela temporada. Naquela temporada, acho que o Leicester aproveitou um ano em que estava todo mundo em crise, todo mundo se reorganizando, e todo mundo ficou achando assim, olha, não, daqui a pouco a gente recupera, e ele conseguiu, apesar de uma tática mais simples, de ser um técnico que joga mais defensivamente, criar uma mentalidade para segurar as rodadas finais e ser campeão inglês. E aí se criou, né, a comparação. Qual é o maior feito? O Nottingham Forest, da década de 70, ou o Leicester? Eu acho que o Nottingham leva a vantagem porque saiu da segunda divisão. O Leicester não saiu da segunda divisão e depois foi campeão europeu. Para mim, dos tempos modernos, aí acho que o Forest é a grande história do futebol, de um clube que sai da segunda divisão e é campeão europeu. E não só campeão europeu, campeão nacional. A gente teve o Grêmio, que quando saiu da segunda divisão, depois foi 3º colocado em 2006 e finalista da Libertadores em 2007 contra o Boca. Quer dizer, foi longe, muito além do que se esperava, mas não conseguiu nenhum dos 2 títulos. E acho que o Forest é o grande feito do futebol europeu nos últimos 50 anos. E só para ilustrar isso que o Walter trouxe a tabela aí, né, para a gente entender um pouquinho dessa solidez defensiva que eu falei, né, o time é 3º colocado, e claro, marcou só 33 gols, mas também sofreu 27. Então, na comparação com os primeiros colocados, é o time que menos marca. Mas também tem uma defesa muito sólida, né? Se a gente tirar os 5 gols, que é completamente fora do normal, foram 22 gols, que é mais ou menos ali o que o Liverpool e o Arsenal, que são as melhores defesas, acabaram sofrendo. Eles sofreram 21 gols. Enfim. E os nomes dessa defesa, né, que a gente tem que destacar, o Cels, goleiro titular da Bélgica, já que o Courtois não é mais benquisto pela seleção belga por toda a treta com o De Bruyne. Mas demorou para deixar de ser benquisto, porque essa treta é velha. Exato, mas ele aguentou até onde deu, né? A verdade é que a geração belga se desmanchou. Exatamente, a grande geração belga, né, Walter Júnior?
O Murilo, que tá na hora de ganhar uma chance na seleção, mas eu acho que esse não é o maior prêmio dele. Acho que o maior prêmio dele talvez é ter uma chance em um time maior nas próximas temporadas, porque o talento que ele vem mostrando, a solidez defensiva, fisicamente ele é um dos melhores jogadores da Premier League. E ele é muito bom no ataque, mas na defesa ele não perde na corrida pra ninguém, basicamente, como um zagueiro. Eu acho que o maior prêmio dele é daqui a pouco ir pra um gigante realmente ele da Premier League. O Murilo não trabalhou com o Dorival no Brasil. Não. Não. Ele é da base do Corinthians até. Eu acredito que um dos fatores que leva é essa questão. Tu tem aí o Marquinhos, que acho que é indiscutível como zagueiro da seleção brasileira, pela carreira que ele tem na seleção, pela qualidade técnica, embora tenha aí o PSG um ano que meio opaco, né, pro que o clube vinha fazendo nos últimos anos. Tem o Beraldo, que é uma novidade, que talvez seja o jogador que o Murilo poderia estar disputando uma posição no elenco. Tem o Gabriel Magalhães do Arsenal, que também me parece que é um nome indiscutível para ser zagueiro da seleção nesse momento. Porém, para ser titular na seleção ele não consegue jogar a mesma coisa, tudo bem, mas para ser convocado... Sim. E aí que eu vejo a questão da confiança. Por algumas rodadas, mesmo que tenha sido jogando como lateral, o Danilo vinha sendo convocado e jogava mais como zagueiro na Juventus e, bom, enfim, a Juventus se desfez dele para agora ele assinar com o Flamengo. Acho que essa questão do Danilo ser próximo do Dorival, por eles terem trabalhado juntos no Santos, fez o Dorival optar por, daqui a pouco, ter um jogador de confiança dele, que ele sabe como vai se comportar, mas como vai render, aí eu já tenho um pouco de dúvida, mas como vai se comportar, um jogador experiente também, com muito tempo de seleção, mas também concordo contigo. Exato. Vejo o Murilo como, para a data FIFA de março, um jogador que tem que ser chamado. E pela pressão que vão fazer em cima disso, porque cada jogo do Nottingham, excluindo esse 5-0 óbvio pro Bournemouth, que ele não foi tão bem, mas... ninguém jogou bem, exatamente, o resto da temporada dele é intocável. A pressão é muito grande para ele ser convocado também. E vale um parágrafo, acho que sobre o Nuno Espírito Santo. Acho que tanto... Aí a gente falou do Brian Clough. Acho que são dois momentos que o futebol inglês está voltando para aquele momento dos anos 70, assim, que os técnicos estão meio que tendo uma segunda oportunidade. Por muito tempo, tu tinha que ter a tua chance na Premier League e se tu foi mal, tu era um técnico esquecido e dificilmente tu voltava. Acho que o Brian Clough sofreu um pouco isso por ter ido mal no Leeds e ter voltado para um clube da segunda divisão. E o Nuno Espírito Santo está tendo uma segunda chance. Foi muito bem no Wolverhampton, levando para as competições europeias, mas foi mal no Tottenham. Sim. E aí vai para o futebol árabe e retorna. E acho que tem outros técnicos que têm passado por isso, né? O Unai Emery voltou para a Premier League depois de ter feito um trabalho bem meia-boca no Arsenal. A gente tem também o David Moyes, que fracassou no Manchester United e está voltando a ter destaque na Premier League. Me parece que, claro, está tendo uma maior troca de técnicos, o que facilita isso também, mas os clubes da Premier League estão começando a dar uma segunda chance para os treinadores. E só para completar essa questão do aspecto físico, da importância do Murilo, né? Ele jogou quase todos os jogos e quase todos ele permaneceu em campo nos 90 minutos, né? Acho que ele é, assim como o Yates, né, que é um volante que também ajuda nessa solidez defensiva, que também jogou 22 dos 23 jogos do Forest na Premier League, tem toda uma identificação também com o clube, né? Ele é o capitão, jogador formado nas categorias de base, então tem essa identificação. Acho que são dois jogadores muito importantes para a solidez defensiva do Forest. E acho que para finalizar o nosso debate até sobre a temporada surpreendente, pensando um pouquinho no futuro, o Nottingham é um clube que costuma olhar bem para o mercado sul-americano, não só para trazer os jogadores jovens, mas olho em brasileiros, tem o Nico Domingues agora, que se tornou um volante bem utilizado lá no Nottingham, ele é argentino, então o Nottingham com certeza vai estar de olho em alguns jogadores que podem sim agregar futuramente. O Nuno Espírito Santo deve trazer os portugueses, que ele levou bastante lá pro Wolverhampton também, né? Então é um time bem global. A gente pode dizer assim, tem os seus ingleses, óbvio, mas é um time que costuma apostar ali em jogadores africanos também, e isso traz o resultado ali, porque às vezes não estão no radar dos gigantes, e o Nottingham é um canal para também tu crescer na tua carreira. Vamos então para os nossos quadros agora especiais, o Chá das 5, que será servido duplamente.
Que loucura, hein? Que honra, hein, Walter Júnior? Pô, vai lá. Quem vai servir primeiro? Nicolas Lira, Silva? Vou eu então. Um documentário bem legal, tá? Sobre... Que usa essas imagens de arquivo que mostra um pouquinho de quem foi o Brian Clough, né? O nome é O Milagre de Nottingham, né? O título original é I Believe in Miracles, é do Johnny Owen, esse documentário, que mostra justamente a chegada, né, do Brian Clough, depois dessa passagem conturbada pelo Leeds que a gente falou. Tem uma trilha sonora muito legal, né, um rock britânico dos anos 70, anos 80, ajuda a ambientar um pouco. E, claro, essas imagens que ilustram, né, os jogos do campeonato inglês, os jogos especialmente das competições europeias, né, que ajudam também a entender como era diferente, né, essa Liga dos Campeões final dos anos 70, anos 80, né, os estádios, se a gente pensa na Premier League hoje como esse exemplo das arenas, enfim, a gente tem que entender que isso é pré-Hillsborough, né? Hillsborough que tem o Nottingham Forest jogando. Exatamente. Então, assim, é uma época menos glamurosa, talvez o pessoal vá dizer que é mais raiz, né, Walter Júnior? Então tem essas imagens da época que são muito legais, mostram as decisões, os jogos mais importantes, acho que ajuda também a... Era uma Inglaterra em ebulição, né, com a Margaret Thatcher como primeira-ministra, os hooligans tomando conta dos estádios, tendo problemas na Inglaterra, fora da Inglaterra, sendo punido pela UEFA de competições continentais. A Inglaterra sofreu bastante naquele período e o futebol era uma via de escape, uma via de identidade, né, de identificação das pessoas, da classe trabalhadora com o futebol. Existia muito isso. E aí depois retoma com a Premier League, mas teve um momento pré-Premier League que é muito forte, porque as punições chegam no momento em que os ingleses dominavam o futebol europeu, né? O Forest ganhou 2 vezes, o Liverpool ganhou naquele período 3 ou 4 vezes, o Aston Villa foi campeão também. Então era um período de muita força do futebol inglês em termos de clube, mas que passou por sanções bem significativas. E a outra dica do nosso Chá da 5, Walter Júnior? É o Malditos Futebol Clube, que está no Amazon Prime. É um bom filme. É um bom filme, que conta um pouco essa história do Brian Clough e o tempo que ele passa no Leeds, que é o Brian Clough, que é o principal nome da história do Forest, e o tempo que os 44 dias, né? Não é um filme que tem uma linha do tempo linear, ele vai e volta no tempo para contar como é que se criou aquela rivalidade entre o Clough e o Leeds e como ele chegou ao clube e por que ele durou tão pouco tempo. É bacana, é muito legal com Michael Sheen como o Brian Clough, muito boa atuação. Acho que tem algumas semelhanças entre os dois que eles fazem, assim. O Clough era bem fanfarrão, gostava de umas frases de efeito, ficou uma boa interpretação. E as locações, inclusive, usam, né, o Ellen Road, né, que é o estádio do Leeds, usam o espaço, e como o Walter falou, ele tem essa narrativa não linear, né, então também é legal de acompanhar, e às vezes isso é um termômetro, também um balizador pra gente ver o quão verídico ou não né, a família do Brian Clough criticou muito o trabalho do filme. Que na verdade, sim, a família, o filme foi baseado no livro de mesmo Exatamente. Nome. E a família achou que o livro pegou muito pesado com digamos assim, os defeitos do Brian Clough, principalmente a questão do alcoolismo, esse tipo de aspecto. Então ela simplesmente boicotou o filme. Disse, olha, para nós o filme não existe, a gente não vai assistir. O diretor tentou falar, não, a gente suavizou os problemas, focou mais na questão do campo, da relação com o Peter Taylor. E mesmo assim não teve jeito de a família ter um carinho especial pelo filme. E mais 2 adendos sobre o Brian Clough, né? Ele é o técnico, o melhor técnico a jamais ter treinado a Inglaterra, né? Ele assume o Leeds porque o Don Revie vai treinar a Inglaterra, se dá mal, mas o Clough acaba sendo o melhor técnico inglês a nunca ter treinado o English Team. É uma espécie de
de quem é que seria no Brasil, mais ou menos. Rubens Minelli, tricampeão brasileiro, com 75, 76 com o Inter, 77 com o São Paulo, que acabou nunca treinando a seleção brasileira. E o segundo, que o filho do Brian Clough, que é representado nesse filme, ele acaba sendo treinador de futebol e treina o Derby County, que foi o clube em que o Clough acaba tendo o seu primeiro grande momento como treinador. Perfeito. Eu anotei tudo aqui, uma aula também sobre esses filmes. Assistam então, né, o Maldito Futebol Clube, tá na Amazon provavelmente, né? Isso. E esse documentário, Nicolas Lera, tá na Apple TV. Apple TV, ou para alugar também no Prime Video. Exatamente. Quem tiver a conta faz isso aí. Vamos agora, já ajeitaram as malas de vocês, pois teremos uma aventura heróica agora com a nossa dica de viagem. Nottingham é a terra de quem? Eu vou dizer que o Nicolas, que é um cara que tá... Tu vê, ele era produtor aqui do programa. Sim. Quando começou o Deu Liga, agora ele tá em outro status. Sim. Então tá com bufunfa no bolso. Perfeito. Né? Não pode ir pra Nottingham, porque lá é a terra do cara que tira dos ricos pra dar pros pobres. Perfeito. Né? Nottingham é a cidade do Robin Hood. Um lendário herói inglês. Herói inglês. É lá que se ambientaliza toda essa lenda, né, do herói que tira dos ricos para dar para os pobres. A história se passa, né? Ele mora lá na floresta de Sherwood. Então tem vários passeios que podem ser feitos pela cidade relativos ao Robin Hood e toda a sua lenda, que é mítica e muitas pessoas curtem. Inclusive tem uma estátua dele que fizeram bem legal até. Geralmente melhor que muita estátua de jogador de futebol. Exatamente, eu ia falar justamente isso. Como a gente não sabe como era a cara de Robin Hood... Facilita a vida também do escultor, exatamente, né? Tem a liberdade criativa, né? O problema é quando existe a pessoa e daí fica meio estranho, né? Mas enfim, além de visitar toda essa lenda do Robin Hood, tem muita coisa pra fazer lá. Tem uma cidade que tem museus, que tem castelo... Enfim, não é só a lenda do Robin Hood que movimenta o turismo em Nottingham. O próprio City Ground é um lugar para se ir, porque é um estádio histórico e tudo mais. Ver um jogo do Nottingham com certeza deve ser muito legal. Visita ali o Murilo, o Danilo, como brasileiros, eles podem ser o guia de vocês. Isso aí. Então, entre em contato com eles. Dito tudo isso, eu posso ir tranquilamente para lá, porque eu não vou ter problemas com o Robin Hood lá. Ah, perfeito. E para finalizar aqui o nosso Deu Liga, vamos para o nosso MVP, o craque da rodada. Pelo menos a zica que o programa deu escolhendo o Nottingham como tema, rendeu o craque da rodada. A gente falou muito bem do Nottingham, mas ao torcedor do Nottingham Forest que deve estar nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube... Existe um Nottingham Forest Brasil com tantos brasileiros no elenco? Tá na hora. Eu acho que existe um, sim. Se tiver, mande mensagem para nós aqui, ó, deixa os comentários. E diga se falamos bem do Nottingham, mas agora a gente vai dar aquela cutucadinha, né? Porque no 5-0 do Bournemouth contra o Nottingham Forest, teve um cara que fez um hat-trick. É um Dango Ouattara. Tu conhecia ele, Walter Júnior? Não conhecia. Não conhecia. E tu, Nicolas Lira? Também não. Ele é um atacante do Bournemouth e é de Burkina Faso. Simplesmente deve ser o melhor jogador de Burkina Faso. Sim. Exato. E ele fez 3 gols na vitória contra o Nottingham Forest, final de semana, que foi um jogo catastrófico por parte do Nottingham, muito bom por parte do Bournemouth, mas aí o nosso craque da rodada, o Dango Ouattara. Mais gols em um jogo do que tinha feito nas 50 partidas anteriores pelo Bournemouth. Foi o jogo da vida dele, né? Com toda certeza. Já que ele ficou sabendo. O DVD pra próxima temporada vai ser só os lances dessa partida. Exato. O Deu Liga vai fazer sobre o Nottingham, vou lá fazer 3 gols neles. Então, tá aí o nosso querido Dango Ouattara. Dica pra tu contratar nos teus próximos modo carreira, Nicolas Lira. Vou mandar meus olheiros atrás dele. Perfeito. Te agradecer, Nicolas Lira, pela participação. Engrandeceu muito o programa com a tua elegância e muito conhecimento. Eu que agradeço, uma honra participar do Deu Liga. Espero ter feito uma atuação para quem sabe poder voltar. Sempre, com certeza. Obrigado, Walter Júnior não preciso nem dizer, né? Porque é sempre uma aula, um espetáculo por parte dele. Referência. Valeu, Torrealba, um abraço e até a próxima semana. E deixa de novo, né? O joinha, claro. Nos siga, ativa o sininho, deixa mensagem. O Petrucci não tá aqui no programa hoje, mas ele já vai estar de volta
para moderar a conversa durante a exibição em Premiere, na van Premiere, como diriam os mais velhos. Diferente de Pedro Petrucci, eu não danifiquei o cenário aqui, Rafa Ramos. Já ajuda. Ganhei um joinha do produtor. Agradecer então a produção do Rafael Ramos e da Janaína Ville, na técnica e edição de áudio a Ana Ruff, e siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Saiu o Deu Liga? Já recebo no meu celular ali, já clico e eu ouço de novo, mesmo quando eu participo, para aprender cada vez mais com as referências aqui do Deu Liga. E no YouTube, deixa o teu like na transmissão do Deu Liga e aproveite para se inscrever no canal de GZH, pois tem Primecast, Resenha das Gurias, tem Conversas Cruzadas, tem um monte de programa para você acompanhar aqui e, óbvio, os programas ao vivo da Rádio Gaúcha. Isso aí, e também tem no Spotify. Spotify, pra ouvir só as nossas vozes primeiro e depois ver se as vozes casam com os rostos. É uma boa, né? É uma atividade ali, você pode se divertir com a gente. A gente volta na próxima semana, não sabemos ainda o assunto, mas será imperdível, tenho certeza. Tchau, tchau.